Oi gente, eu sou a Duda e hoje finalmente nós vamos conversar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. O Albert Camus foi um escritor francês, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1957. Ele originalmente nasceu na Argélia, no continente africano. Ele é filho de pais europeus na época da colonização francesa neste país. E ele tem isso em comum com o protagonista desse livro, que é o Meursault, também um europeu na Argélia. Este livro é contado todo do ponto de vista do Meursault e ele faz parte do que é chamado Ciclo do Absurdo, que é composto por 3 livros, começando com O Estrangeiro, publicado em 1942, seguido por O Mito de Sísifo, que é um livro de ensaios, e o Calígula, que é uma peça. Eu achava até que o livro A Queda, que eu li recentemente do Camus, também fizesse parte, mas não faz. Posso até ter falado isso erroneamente em algum vídeo, mas eu imagino que seja um erro compreensível, porque até onde eu sei, toda a obra do Albert Camus está envolto nessa atmosfera absurda que ele fazia e colocava em seus livros. Esse aqui começa com a morte da mãe do personagem. Ele foi informado pelo asilo onde ela estava e está indo para o seu enterro. E nesse começo a gente percebe a indiferença do personagem em relação ao enterro da mãe. Ele apenas vai lá cumprir o protocolo, mas ele não liga muito assim para o que está acontecendo, está louco para voltar para casa, descansar. E daí a gente percebe a personalidade bem peculiar do Meursault. Ele simplesmente vai seguindo sua vida, fazendo as atividades do dia a dia, de uma forma meio apática assim, mas sem se interessar muito pelas coisas que estão acontecendo, sem se importar muito com o que as pessoas sentem ao redor dele, sem demonstrar sentimentos, mas não que sua vida seja infeliz. Pelo contrário, ele até se mostra satisfeito com esta vida. Em determinado momento, o chefe dele vai oferecer uma promoção ao personagem para ele se mudar, voltar para Paris, mudar de vida, e quando ele recusa, o chefe fica impressionado, porque disse que achou que ele queria melhorar de vida, e aí ele responde: respondi que nunca se muda de vida, que em todo caso todas se equivaliam e que a minha aqui não me desagradava em absoluto. Até aquele momento da vida do Meursault, essa indiferença em relação ao universo e tudo mais nunca lhe havia trazido muitos problemas. Mas chega um momento em que ele vai se envolver aí com algumas pessoas e ele simplesmente está caminhando na praia em determinado dia e mata um árabe. Por impulso, sem maiores explicações, eu próprio nem sabe porque fez isso. A única explicação que é possível dar no livro é porque ele estava um pouco atordoado, estava fazendo muito calor. Mas imagina o calor, gente, como uma explicação. Aqui no Nordeste aconteceria um assassinato do tipo a todo momento, porque o calor é sem fim. Então ele está lá atordoado, meio que por impulso ele usa essa arma. Será como uma espécie de defesa, já que era um antagonista, que ele já tinha tido um problema anteriormente? Mas o cara estava simplesmente lá deitado na praia e ele não deu apenas um tiro, ele deu 5 tiros, se eu não me engano. Daí ele vai, obviamente, para julgamento, que é uma parte importante do livro. Eu não tenho como explicar e conversar com vocês sobre este livro sem falar isso, mas a morte desse árabe que ele mata é dita na sinopse, então não é bem um spoiler, né? E esse julgamento vai ser marcado por as pessoas estarem mais interessadas na falta de sentimentos do personagem em relação à morte da mãe, na falta de sentimentos, do que de fato na morte de uma pessoa, que pode ser encarado meio como um reflexo da sociedade naquela época ali, que eram indiferentes aos nativos da Argélia, eram os europeus que iam se importar mais com outros europeus. Ele matou um árabe. Por mais que a morte dessa pessoa seja tida como motivo do julgamento, a gente sequer conhece sobre sua vida, não é mencionado o nome, e todas as testemunhas e pessoas que são convocadas para prestar depoimentos giram em torno dessa insensibilidade do Meursault em relação aos seus outros em comum, da mesma nacionalidade dele. Por mais que seja considerado até em certas partes como um exemplo de um romance existencialista, o próprio autor rejeitou essa denominação e ele caracterizou como um romance do absurdo. Sem dúvida alguma, a personalidade peculiar do Meursault e o ápice que vai chegando o seu pensamento crítico em relação ao mundo é uma das principais partes do livro. A última parte do livro foi a minha parte favorita, eu achei sensacional. É justamente nessas últimas partes em que a gente consegue ter um vislumbre mais claro de quem ele é como pessoa. É um desafio classificá-lo no aspecto psicológico e como eu não tenho estudos em relação a isso, eu nem me atrevo. Mas nessa parte do final a gente consegue entender um pouco mais sobre os sentimentos dentro do personagem, sobre como ele vê as coisas. E eu achei a parte em que ele conversa com o padre próximo ao final, assim, o ápice do livro. Eu creio que seja de fato o ápice do livro, tanto que eu marquei aqui a página inteira. Geralmente eu marco uma passagem, mas eu marquei a página toda, e é justamente nessa parte em que ele vai filosofar sobre a condição humana, sobre a indiferença do universo em relação a uma vida específica, o que as pessoas fazem, enfim, o escape que muitas pessoas encontram na religião como uma forma do que virá depois,
mas o que está acontecendo agora, será que é o suficiente? Eu vou tentar ler um pedacinho sem spoiler algum, tá, gente? Vivera de uma certa maneira e poderia ter vivido de outra. Fizera isto e não fizera aquilo. Não fizera determinada coisa ao passo que fizera esta outra. Nada tinha importância e eu sabia bem por quê. Também ele sabia por quê. Do fundo do meu futuro, durante toda esta vida absurda que eu levara, subira até mim, através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro, e esse sopro igualava, à sua passagem, tudo que me haviam proposto nos anos não mais reais que eu vivia. Eu gostei muito deste livro, especialmente por conta da peculiaridade do personagem. Eu achei um personagem muito interessante e único. Muita gente vinha me contar que esse era o seu livro favorito da vida, o livro que marcou, e eu gostei muito. Ele não se tornou um dos meus livros favoritos. Eu li depois deste livro, mais recentemente, o livro A Queda, do Camus, e eu amei. Em relação a esses dois, eu prefiro o livro A Queda. Eu achei um livro sensacional. Também gostei muito desse, deixo isso bem claro, mas por conta dessas últimas partes que eu achei interessante e da peculiaridade do personagem em si. O Messua é tido como um anti-herói, né? Acho que em certos momentos você pode até sentir uma certa empatia por ele, não foi o meu caso. Eu o considero um perigo sim para a sociedade. Ele não é uma pessoa boa, não é uma pessoa má, mas ele é uma pessoa extremamente indiferente que chega a matar outra e não sente remorsos em relação a isso. Em determinado ponto, até no começo do livro, ele tem um amigo, entre aspas, porque ele também não sente nada por outras pessoas, e ele vai participar de uma artimanha desse amigo pra atrair uma mulher em que esse amigo quer bater, quer espancar, e ele simplesmente não está nem aí. Então eu acho que essa indiferença é sim perigosa em sociedade, por mais que ele não chegue a ser um personagem detestável, por ele não ter essa chama assim de maldade dentro de si. Enfim, é uma personalidade bem complexa, muito interessante. E eu gostei muito de fazer essa leitura, sem dúvida. Tanto que logo depois que eu terminei esse, eu comecei a ler o Caso Messua, escrito por outro autor, mas que serve como uma espécie de continuação contada do ponto de vista da família do árabe. E depois eu converso um pouquinho mais sobre isso com vocês, para o vídeo não ficar tão grande. Se vocês tiverem interesse, claro, porque este é um livro bem específico para as pessoas que leram e gostaram de O Estrangeiro. E deixa aqui embaixo se você tem interesse ou não nesta leitura, porque daí eu gravo um vídeo para ele especificamente. E é isso, eu sei que tem muito mais a ser dito a respeito deste livro, mas nós podemos continuar a nossa conversa nos comentários. É um livro excepcional, assim, em vários aspectos, eu admito e reconheço, tem passagens muito boas, tanto que eu acabei marcando algumas. Por mais fininho que seja, tem um conteúdo interessantíssimo, e eu com certeza pretendo ler tudo praticamente do Albert Camus, estou no caminho, né? O próximo que eu vou ler dele, eu acho que é O Primeiro Homem, que é justamente o Romance Inacabado, né? O livro que ele estava escrevendo quando morreu no acidente de carro. E nas próximas semanas sai vídeo sobre A Queda. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!